Bom, então a gente vai dar continuidade aqui à questão da República, parte 2. Então agora nós vamos trabalhar com o primeiro governo civil, né, da República. Então, depois da saída do Floriano Peixoto, na verdade, o Floriano Peixoto em 1894 são chamadas eleições presidenciais e o Floriano Peixoto não se candidata por desgaste político e quem acaba ganhando as eleições entre dois civis que se candidatam é o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes vai ter bastante problemas na área militar, tá? Principalmente ainda no Rio Grande do Sul, com a continuidade da Revolução Federalista, ainda alguns focos de incêndio ainda da Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, e também porque tinha muita oposição dos militares no governo. Para tentar resolver o problema dos militares no governo, o que ele faz? Ele faz um governo para civis. Então ele basicamente vai tentar, né, resolver os problemas que ele encontrou, direcionando os civis no poder. O Prudente de Moraes ele foi durante muito tempo, né, uma pessoa muito importante no governo do Estado de São Paulo, da província de São Paulo, e ele acabou de certa forma favorecendo muitos dessas famílias tradicionais que tínhamos no estado de São Paulo. Quem concorreu às primeiras eleições com ele foi Afonso Pena, que era de Minas Gerais. Então, Minas Gerais também já, né, aparecia dentro do cenário político brasileiro como, né, um grande espaço político também que deveria ser levado em conta. Essa imagem que nós temos aqui, que vocês têm aí na projeção de vocês, ela mostra claramente uma coisa que ficou conhecida como política do café com leite. Tá? Os cafeicultores, né, do estado de São Paulo e os produtores de leite de Minas Gerais. Então, de 1894 a 1930, nós tivemos a, a política do café com leite. Depois nós vamos falar que ela vai acabar em 1930, o que vai acontecer. Então, no governo brasileiro, ora estava um governante de Minas Gerais, ora um governante de São Paulo, os dois estados mais ricos da Federação, né, brasileira. Vale lembrar que não é o fato de termos governantes de São Paulo e Minas Gerais que eles eram nascidos nesses estados. Nós tivemos presidentes que eram nascidos em outros estados, mas que o tempo todo estavam, né, representando ou os estados de São Paulo ou os estados do Rio de Janeiro. Tá? Eu coloquei algumas questões aqui para que, né, vocês pudessem responder com base dentro do capítulo 2, mas que antes da gente responder a essas perguntas, aqui eu vou apresentar as respostas das perguntas para vocês, eu vou trabalhar, eu acho que esse quadro aqui, que eu acho ele muito importante, tá? Então nós vamos pensar assim, o poder das oligarquias, né, esse quadro está lá na página 29 para vocês. Eu tenho, então, o governo, que é o governo federal, tá? Eu tenho o governo estadual e eu tenho os coronéis, que são a base, tá, do poder municipal. Então, é como se eu tivesse assim, durante o governo civil, eu tenho que entender que isso aqui vai ser a lógica política, tá? Então, é aí a hora, agora eu quero que vocês, tá, pensem como é que isso vai, o que isso vai influenciar na política brasileira e por que a gente tem a política brasileira que a gente tem hoje. Então, vamos pensar aqui, tá? A base, tá, dessa política são os coronéis, ou o que a gente chama de coronelismo. Acima eu tenho os governadores do estado. As províncias viraram estado, se transformaram em estado. E acima de todos eu tenho o governo federal, que é a presidência da República. Então, como é que eu tenho a política no período dos anos da República Velha? Como é que se configura a política nesse tempo, entre 1894 e 1930? Se a base da política são os coronéis, e os coronéis são as pessoas que mandam, e esses coronéis aqui, gente, não são coronéis de patente militar.
Esses coronéis que estão aqui, eles são coronéis porque eles são fazendeiros. Por que eles se auto-intitulam coronéis? Porque eles têm a força, né, de grupos, não tem nada a ver com a questão da patente militar, mas eles são os donos dos lugares, né, os coronéis que mandam nos lugares, né. Então aqui eu tenho os coronéis, certo? Que estão atrelados ao poder municipal, que é o que a gente vai chamar de coronelismo, tá? Essa época, esse período, o coronelismo, ele é marcado por duas coisas. Primeiro, pelas oligarquias. Oligarquias, ela significa poucos grupos políticos, poucas famílias comandam a política, tá? Ela é marcada também, né, pela troca de favores. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, a gente vai chamar isso de troca de favores, certo? E também por uma coisa que a gente vai chamar de voto de cabresto. Nós já vamos entender o que é. Vamos primeiro trabalhar com a ideia da troca de favores. Os coronéis, eles são a base do poder municipal. São eles que controlam a população de uma cidade. Para que eles controlem a população de uma cidade, eles precisam ter o controle firme sobre elas. Então, esses caras são os caras que vão dizer para a população em quem a população vai votar. E a população vai votar em determinado candidato, ou no próprio coronel, ou num candidato do coronel. Não necessariamente o coronel vai ser o cara que vai se eleger. Em alguns casos sim, em outros não. Então vamos supor que o candidato do coronel, né, vai ser o cara mais importante aqui. O coronel vai arregimentar votos para que ele seja eleito. Ele tem a base pronta aqui. Nas cidades, em cada lugar onde os coronéis mandam, eles vão fazer uma campanha para eleger um determinado candidato ao governo do estado, certo? Por isso eles vão buscar os votos para eleger o governante do estado. Cada coronel no seu curral eleitoral, no seu espaço, a gente vai usar o termo curral eleitoral, curral mesmo por causa de gado, né, onde os eleitores são equivalentes a gados que votam onde o coronel diz que ele tem que votar. Então, esses coronéis eleitos aqui, que tem a base do poder municipal, eles vão organizar os votos em quem eles querem que estejam no governo do estado. Esse governo do estado eleito, a base do coronel, vai arregimentar os votos para o governante do governo federal. Então, veja, a gente vai articular politicamente todas essas pessoas para saber que eu vou botar lá no governo federal um candidato que o coronel queria que estivesse lá, certo? Mas o que essas pessoas vão ganhar em troca? O que os coronéis vão ganhar em troca? O que esses governadores vão ganhar em troca do governo federal para que isso continue acontecendo? Eles vão ganhar apoio político e apoio financeiro, certo? Essas eleições vão ser compradas, algumas por muito dinheiro, outras por pouco, e esse dinheiro vai vir para os estados, e dos estados ele vai vir para os municípios, e isso a gente vai chamar de política dos governadores, tá? Então, esse toma lá da cá, tá? Então, eu arregimento os votos, eu elejo, o coronel tem a base, ele vai eleger um governador de estado, ele vai eleger um governador, um governo federal, um presidente da república, em troca eu vou ter apoio político, em troca eu vou ter verbas e benefícios, certo? É como se eu pensasse assim hoje, talvez para ficar mais claro para vocês. Eu só posso eleger alguém que vai me favorecer, então eu preciso eleger alguém que vai me favorecer, porque o dinheiro que eu estou ganhando vai vir lá de cima e vai chegar até aqui embaixo. Vai chegar para a mão dos mais pobres? Não. Vai chegar para a mão dos mais ricos, para a mão de quem controla, tá? E é por isso que a gente chama isso de poder das oligarquias agrárias, ou lá no livro de vocês, ele chama isso de política dos governadores. Agora, olhem de novo essa charge aqui e vejam como ela faz bastante sentido. Então, se eu pensar, se ora no governo do Brasil estava um presidente de São Paulo, ora estava um presidente de Minas Gerais, então isso aqui era para eleger ou um representante de Minas Gerais ou um representante de São Paulo, tá? Então isso aqui é muito importante, gente, para que a gente entenda, para que a gente veja como é que é a base, né, da política na República Civil.
Então era uma república, né, que a gente chamava de política do café com leite, que dominava o PRP e o PRM, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro, tá? E aí eu faço uma pergunta aqui para vocês. Qual era a relação entre a política do café com leite e a política dos governadores? A resposta está aqui. É um beneficiamento mútuo, né? Porque as elites estaduais garantem o apoio e voto ao candidato da situação para a presidência, certo? Esses governadores eram beneficiados porque não tinham oposição nos estados e que garantiam, né, o controle do poder regional. Então, isso aqui, ó, quanto mais, né, eu tenho, porque os coronéis, eles sabem que eles vão, né, os governadores de estado, desculpa, sabem que vai ter o apoio dos coronéis, certo? Então, os governadores de estado vão fazer de tudo para eleger ou um presidente que veio de Minas Gerais ou um presidente que veio de São Paulo. Mas essas eram articulações que já eram tramadas, eles já sabiam quem seria quem, tá? Então, se um representa o governo do estado de São Paulo, o próximo vai representar o governo do estado do Rio de Janeiro. Qual era o papel dos coronéis na República do Café? Tá? Pergunto eu. Tá? Então, os coronéis se utilizavam do seu mandonismo local e artifícios como o voto de cabresto e o curral eleitoral. Voto de cabresto é o seguinte, gente, eu só voto no candidato que o coronel quiser que eu vote. E para eu votar no candidato do coronel, eu estou dentro do curral eleitoral. Então, o curral eleitoral é o lugar onde é o lugar onde eu voto, é o lugar onde eu estou. Então, se eu olhar isso aqui de novo, tá? Então, os currais eleitorais vão estar aqui e vão estar aqui, certo? É aqui que eu vou saber onde vão estar os currais eleitorais. Então, o voto de cabresto, tá? O voto de cabresto, ó. Então, olha aqui, ó, a figura do curral eleitoral e aqui uma charge, né? Que eles estão tentando conquistar, né? Votos de qualquer curral. Aqui, eu posso comprar voto do jeito que eu quiser. Nessa época, os votos eram comprados. Por quem? Pelas pessoas que seriam as mandatárias do lugar, certo? A quem favorecia o voto de cabresto? Ó, volta na imagem aqui, olha o voto de cabresto. A quem favorecia o voto de cabresto? As elites rurais, uma vez que é o voto de cabresto que vai favorecer e que vai mantê-las no poder, ok? Coronéis e barões do café, típicos representantes das elites durante a República Oligárquica. Então, aqui algumas imagens das famílias tradicionais, dos mandatários, tá? De gente que eram chamados de coronéis ou barões de café. Barões de café eram aqueles caras muito ricos, mas muito ricos, que eram os maiores, né, plantadores de café, exportadores de café que o Brasil tinha. Qual era a possibilidade da oposição eleger os seus candidatos? Olha, praticamente impossível eleger candidatos da oposição que não fossem dos coronéis, tá? Eles nunca alcançavam votos suficientes, tá? Porque tudo que existia sempre, tudo, absolutamente tudo era controlado pelos coronéis, ok? O voto, tá? Aqui é uma imagem, né, mais... ela tem um erro aqui, se vocês observarem, porque nessa época mulheres não votavam, depois que eu fiz e que eu coloquei a imagem que eu me liguei que ela estava errada, tá? Mas mantive do mesmo jeito, ela tem um erro aqui, então... mas isso aqui significa o voto de cabresto, né? Você vai votar no candidato que o teu coronel exigir que você vote, tá? Porque se você não votar no candidato que o coronel quer que você vote, o que vai acontecer? Você vai sofrer as sanções a partir disso aqui, da violência. Eu não estou falando de violência moral, gente, eu estou falando de violência física, de morte, tá? Analise o texto a seguir. Então vamos lá, vamos pensar. Esse texto, ele está, né, num livro chamado Coronelismo, Enxada e Voto, tá? Que é do Vitor Nunes Leal. Qualquer que seja, entretanto, o chefe municipal, o elemento primário desse tipo de liderança é o coronel, que comanda um lote considerável de votos de cabresto. A força eleitoral empresta-lhe prestígio político, natural, coroamento de sua situação econômica e social de dono de terras. Dentro da esfera própria da influência, o coronel, como que resume em sua pessoa importantes instituições sociais, se enfecham em suas mãos, com ou sem caráter oficial, extensas funções políticas, de quem frequentemente se desincumbe com a sua pura ascendência social, mas que pode
as que eventualmente pode tornar efetivas com auxílio de empregados, agregados ou capangas. Vamos pensar assim, gente, o que ele está querendo dizer com isso? Quem é o coronel e quem o coronel representa, tá? O que é o coronel representar importantes instituições sociais, tá? Que se enfeixam em suas mãos com ou sem caráter oficial, ou seja, oficialmente ou não, extensas funções políticas. Ele pode representar a igreja, ele pode representar, ele pode ser mais poderoso que o bispo, ele pode ser o próprio governador, ele pode representar o governador, certo? E ele tem auxílio de empregados, de pessoas que trabalham para ele, de pessoas que vão fazer absolutamente de tudo para estar com ele, tá? Que vão ser os seus familiares, os seus agregados, aquelas pessoas que moram com eles, ou os seus capangas. Os capangas são aquelas pessoas que são pagas para fazer o serviço sujo para, né, o coronel. Então vamos pensar ali, ó. Como que o autor descreve a prática do coronelismo, tá? Ele relaciona diretamente, né, a posse de terras, né, de poder econômico, a aquisição de prestígio político e social. Quanto mais rico, quanto mais dono de terras ele for, mais prestígio econômico, mais prestígio político ele tem, tá? Então, o coronelismo seria uma expressão política dos interesses das lideranças econômicas latifundiárias, quer dizer, dos grandes fazendeiros, ou seja, né, o coronelismo ele representa o que os coronéis querem que exista, tá? Eu peguei algumas imagens aleatórias da internet que mostram algumas famílias, né, representantes de alguns lugares do Brasil. Tem representantes na região do Rio São Paulo, na região da Bahia, enfim, do Ceará, de vários lugares. Explique como o coronel, entre aspas, resume em sua pessoa importantes instituições sociais e dê exemplos. O coronel representava a vida econômica e a ordem em sua zona de influência. Quer dizer, o coronel é o momento de tudo. O coronel é tudo o que pode ser pensado em relação à questão de poder. Como era o dono de terras, tinha muitos dependentes à sua volta. E como líder local, ele atuava como uma instituição policial. Quer dizer, era ele que dava ordem para matar, era ele que dava ordem para fazer o que tinha que ser feito, né? Se ele precisasse matar alguém, ele matava, tá? Ele faria exatamente o que fosse possível, tá? O que fosse possível para poder ter uma força, um poder local bastante forte. Aqui também uma imagem, né, mandatários da região de Ribeirão Preto. O chefe político local, grande proprietário, utilizava-se de jagunços e agregados para manter e ampliar os seus currais eleitorais, influenciando a vida política estadual. Quer dizer, eu voto em quem eu quiser? Não posso votar em quem eu quiser. Se eu estou dentro daquele cabresto, dentro daquele curral eleitoral, eu vou votar em quem os agregados ou os capangas dos coronéis querem. Então, quem são os agregados e quem são os capangas? Agregados são as pessoas que não são parentes, mas que moram junto com a família. E os capangas ou os jagunços são os guarda-costas que, armados, defendem o seu patrão ou o coronel. Então, aqueles caras que vão pronto para matar em nome do coronel. E se precisar morrer em nome do coronel, eles vão fazer isso também, tá? Qual é a relação entre a situação econômica social e o privilégio político do coronel? O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, existe uma relação entre ser pobre ou ser rico e a questão do privilégio do coronel? Então vamos pensar assim, o que eu coloquei para vocês? Que a situação econômica do coronel permitia que ele criasse um grupo de eleitores a seu serviço, mediante a coerção, a troca de favores ou o pagamento pelo voto. Tal prática do voto de cabresto lhes conferia força eleitoral e, consequentemente, prestígio político e social. Então vamos pensar, vamos traduzir isso aí para vocês. A situação econômica do coronel permitia que ele criasse um grupo de eleitores a seu serviço. Você quer alguma coisa do coronel, você vai pedir a ele, ele vai te oferecer e ele vai te dar. Em troca, você vai fazer o que ele quiser, certo? Vai ser de uma forma simples, mediante uma troca de favores, mediante um pagamento pelo voto, ou vai ser pela coerção, pela questão da violência, tá? Então, isso demonstrava a força política que os coronéis tinham nessa época, nessa primeira época da República do Brasil. Então, acho que esse é uma das imagens mais conhecidas. Em todos os livros nós vamos cruzar com essa imagem, tá? Que a gente tem a imagem, né, que seria o voto, tá? O eleitor está sendo puxado pelo político, né, pelo cabresto, exatamente, e é ali que ele vai colocar, né, o seu voto.
tá? Qual é a soberania que você vai ter? Aquele desenho ali, ele representa um pouco a ideia de soberania. Você não vai ter nenhuma soberania, mais nenhuma. Você vai pensar claramente, tá? Sobre como é que as coisas vão acontecer, como é que as coisas vão se dar, tá? Então, o coronelismo e o voto de cabresto, eles andam juntos, gente. A verdade, assim, é exatamente aquilo que a gente pode pensar, tá? Outra questão, ele pede para vocês, aqui eu peço para vocês, né, explicar o que representa essa charge, tá? Então, a esquerda, ela é a mulher que representa a república, né, a soberania nacional. No centro é um político e a direita é o eleitor, com, né, a cara de burro, né, e sendo puxado pelo político, pelo cabresto. Tá? Então, pensar bastante nisso aqui. Isso aqui é uma imagem muito clássica, muita questão de pré-vestibular e Enem, trazendo essa imagem, assim, ela é bastante encontrada por aí, ok? E o que a charge denuncia? Tá? A prática do voto de cabresto, ou seja, do voto comprado, fiscalizado pelos políticos com a aprovação da República. O que essa República faz? Vamos voltar aqui. O que essa República faz para impedir isso aqui? O que a República faz hoje para impedir que exista um voto de cabresto, para impedir que exista a compra de votos hoje? Tá? Certo? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, tá? Como é que a gente pode falar? Existe isso até hoje? Existe. Como é que a gente faz isso hoje? Vamos pensar nisso, tá? Com base na charge, responda por que os votos eram chamados de cabresto, né? Porque para quem usa o cabresto há um impedimento de olhar para os lados, apenas para o lado de quem está puxando. Olha isso aqui, tá? Então, o cabresto é exatamente isso aqui. Ele tem né, o jeito de você não vai conseguir virar para o lado, porque o cara vai estar sempre puxando você para o lado de quem precisa ser puxado, tá? Então, ele não tem autonomia para o voto, e quem indicava isso eram os coronéis, certo? Gente, é isso. Eu acho que tem 2 tópicos ali que eu não vou trabalhar com vocês agora, mas que eu passo mais pra frente. Eu faço um videozinho só falando sobre isso, porque o terceiro eu vou falar basicamente sobre o cangaço, sobre Canudos e sobre contestado. Então, sobre a questão dos imigrantes e a eugenia, eu vou fazer um vídeo depois para vocês, ok? Então é isso, obrigada, beijo, tchau.